ouvi uma canção assim: tá vendo aquele prédio ali, moço? Eu também trabalhei lá, né? Então, eu vou dizer assim: tá vendo essa igreja aqui? Bom, eu estou dando pequena contribuição, pelo menos estando aqui para conhecer os irmãos, já é uma grande contribuição da minha parte, né, irmãos? Eu queria conhecer o Dionísio, né? Há muitos anos a gente já vem falando de Dionísio lá no presbitério, no plenário do presbitério, uma matéria ou outra, mas agora finalmente a gente conhece a cidade de Dionísio e também a igreja aqui de Dionísio. Que bênção, né? Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Estamos, Sérgio e eu, sendo muito bem recebidos na casa do nosso irmão, que nos acolheu, né? De maneira muito amorosa. Que bênção, né? Muita fartura lá, viu? Muita fartura. Uma bênção, né? Então, eu queria, aproveitando o tema, né, dos 13 anos desta igreja, pensar num livro que associa redenção o tempo inteiro com igreja o tempo inteiro. Então, a metade desse livro fala de teologia e a metade desse livro fala de prática. Tanto na teologia quanto na prática, a eclesiologia está envolvida ali. São 6 capítulos do livro de Efésios. É um livro que eu chamo de um livro eclesiológico. Eu sei que toda a escritura aponta para Cristo, né? E sua igreja, é óbvio. Eu vejo igreja no Velho, vejo igreja no Novo Testamento, mas de uma maneira assim, muito mais substancial, como nós dissemos depois pela manhã, a partir da encarnação do Verbo, que é Cristo. Então, vamos abrir a Bíblia lá em Efésios, no capítulo 3, o verso 10. Vamos partir deste verso da Escritura, Efésios 3, verso 10. Eu estava, tempos atrás, ministrando a carta aos Efésios, lá em nossa igreja. Aí, quando eu passei por esse verso aqui, eu me encantei com ele, né? Me encantei com esse verso. Com a escritura toda, mas com esse verso aqui, de 3:10. Você vai ler aí comigo agora, né? Versículo 3, versículo 10, no capítulo 3. Aqui nós estamos ainda em doutrina. Depois os capítulos 4, 5 e 6 são mais práticos, muito mais práticos. Aí no final a gente nos insere aqui nesta palavra, né? Mas vamos ler o verso 10 juntos? Leamos. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Eu vou ler de novo, bem pausadamente. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, eu faço questão de enfatizar, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. A igreja é linda. Se você pegar o livro de William Henriques, quando comenta sobre Efésios, o tema do livro de comentário dele é: a igreja é gloriosa. A igreja é gloriosa. A igreja é maravilhosa. A igreja é fantástica, meus irmãos. Mas eu queria começar aqui afirmando o seguinte, irmãos. Para mim, deveria ser assim: tal espelho, tal a imagem daquele que está de frente do espelho. Mas nem sempre é assim. Querem ver? Vamos lá no zoológico onde o nosso irmão Sérgio trabalha. Só que ele trabalha na botânica, né? Na parte botânica lá do zoológico. Mas se você for lá no zoológico, você tem lá, depara lá com a sala de espelhos. Você tem lá 3 espelhos, tá? Então, deixa você bem magrinho, não precisa nem tomar aquela injeção na barriga. O outro deixa você mais gordinho e o outro deformado. Mas os espelhos que tem lá, eles deixam a gente deformado. Não sei se o Sérgio já foi lá na frente daqueles espelhos, Sérgio, alguma vez, que tem lá no zoológico, né? Eu, como sou magrão, eu fui lá para frente daquele que me deixa mais fortinho, né? Aquele do meio. Então, mas deveria ser assim: espelho, tal o seu reflexo, né? Mas nem sempre é assim. E eu vou dizer por que eu estou me introduzindo dessa maneira. O que a gente percebe em toda a carta, e agora especialmente nesse capítulo 3, é que o apóstolo Paulo fica assim
extasiado. Ele fica extasiado porque o que outrora estava escondido, meio obscuro assim, agora se revela de maneira resplendente, né, a partir da revelação do Verbo. Inclusive parte desse mistério que outrora estava fechado, agora é descortinado em Cristo, inclui a salvação gentílica. E não somente Israel é salvo, mas também você e eu que estamos aqui hoje somos salvos, também estamos incluídos nesse pacote aqui, né? Essa alegria do apóstolo Paulo exultante de poder agora ser um portador de Cristo, da igreja e de uma salvação entre os gentios. O que a gente percebe, meus irmãos, e até hoje, né? O véu está sobre muitos rostos de judeus. Eu não falo de Israel de um modo geral, porque Israel não quer saber de Deus, não. Quer só saber de ganhar em cima de Jesus, do turismo em cima de Jesus, embora não creia nele. Mas em relação àqueles mais obcecados pelo judaísmo, que lá estão, talvez os rabinos, né? Então, o véu lhes está colocado até hoje. Por quê? Porque condicionaram a sabedoria de Deus à lei. E ficou ali, estacionada. Pensaram que a sabedoria de Deus se estacionara ali, na lei, entre os judeus. Mas não é que Deus chamou a igreja depois que o seu cabeça foi revelado, que é Cristo, na encarnação do Verbo. Não é que Deus chamou a igreja para ser o espelho dessa glória, dessa sabedoria de Deus, até aos principados e potestades, e agora, nessa presente dispensação. Então Deus manifesta sua sabedoria de N maneiras. Mas eu dei eclesiologia uns tempos lá no seminário, e eu sempre afirmei que Deus apresenta a sua sabedoria de N maneiras, mas agora na presente sabedoria, a melhor delas é através da sua igreja, através de nós, que somos a sua igreja. Nós somos a igreja. Então, o meu tema nesse verso aqui, e observando outros versículos aqui da carta, é igreja, espelho da glória de Deus. A igreja é o espelho da glória de Deus. Eu quero fazer algumas considerações, fazendo algumas perguntas ao verso, né? O texto começa assim, para que pela igreja. Aí eu vou fazer uma pergunta. A primeira pergunta é, por que pela igreja? Estou fazendo uma pergunta, porque o texto tem um embalo assim, o Paulo fica feliz de estar anunciando essas coisas aos gentios, e de repente, para que pela igreja, né? Ele usa a preposição aqui, para pela igreja, e eu pergunto aqui, por que pela igreja? Sabe por que pela igreja, irmãos? Porque a igreja é o corpo de Cristo, né? O Cristo bendito, qual nós estamos cultuando aqui nessa noite, não está presente fisicamente, mas Ele está aqui através do seu Santo Espírito, mas o corpo dele físico está aqui, que é a sua igreja. A sua igreja andarilha, a sua igreja versátil, a sua igreja não estacionária, a sua igreja vibrante, a sua igreja em todos os lugares. A igreja é o corpo de Cristo. Se você for para Efésios 1, versos 22 e 23, você vai deparar com a seguinte palavra: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é seu corpo. E note bem, eu coloquei em vermelho aqui, a plenitude daquele que enche todas as coisas. É bonito isso aqui, porque o Pai deu Jesus para a igreja, e Jesus é a plenitude agora, meus irmãos, de Jesus nesse momento, aqui e agora. Então Deus o Pai deu um presente para seu filho, a igreja. E eles dizem assim, mas a igreja, pastor, ora é tão feia. Aliás, a nossa confissão de fé de Westminster diz que ora a igreja é mais pura e ora é menos pura, ora mais visível, ora mais invisível. Mas ainda assim, meus irmãos, Deus o Pai deu um presente para Cristo, que é a igreja, e deu Cristo à igreja, né? Ou seja, e mais, além disso, o Senhor Deus Pai deu um presente para o seu filho, e amou tanto o seu filho, que falou assim: o presente que eu vou dar para você
faz se parecer com você. Olha que fantástico, né? Apesar de muitas vezes a igreja manifestasse a sua feiura, ainda assim, Cristo foi dado à igreja para que a igreja se pareça com Ele, meus irmãos. Então a igreja é a plenitude daquele que enche todas as coisas. A igreja então deve ser repleta de Cristo. Pensem bem, a igreja se repleta de Jesus Cristo. A igreja é chamada na Bíblia de a noiva do Cordeiro. E o livro de Efésios, eu falo que é um dos mais eclesiológicos, principalmente do Novo Testamento, porque 9 vezes a palavra eclesia aparece aqui em Efésios. Eu não vou pegar as 9 vezes aqui agora, porque não dá para falar aqui agora, mas 9 vezes a palavra eclesia aparece aqui, indicando como que a igreja é gloriosa e como a igreja vive a sua eleição desde os tempos eternos e a sua salvação no tempo e na história pela redenção que há em Jesus Cristo. Então ela deve ser assim. E a palavra eclesia, que aparece 9 vezes aqui, ela tem um significado interessante, ela tem um prefixo ek, né? Para fora de. Então o que é a igreja? É o conjunto daqueles que foram chamados para fora de. Isso faz lembrar as assembleias greco-romanas, quando o povão saía para a rua, das praças públicas, para decidir as suas questões, né, políticas. E Jesus foi o primeiro que fundou essa igreja. Eu vou edificar a minha eclesia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Daqui a gente já infere, meus irmãos, que a igreja é diferente, porque ela foi chamada para fora. E todas as vezes que a igreja tentou essa política dos iguais, essa filosofia dos iguais, ela deixou de ser diferente. Ela foi chamada para ser diferente, chamada para fora de, não é para fora do mundo, mas para ser diferente do mundo, mesmo estando dentro do mundo, como Jesus orou. Eu não peço, Pai, que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Eles não são do mundo, Pai. Está lá em João 17. Então a igreja é distinta, é diferente, é exclusiva, meus irmãos, e nós não cremos nessa filosofia dos iguais. Se você quiser alguma coisa nesse sentido, nessa filosofia dos iguais, é só ler as cartas de coisa ruim do C.S. Lewis. Ele fala que cada versão tem um personagem, um nome diferente. O que eu li é o seguinte: a versão que eu li, traduzida aqui no Brasil, é que você tem um morcegão que dá o seu comando para o cupinzeiro. E o comando do morcegão para o cupinzeiro é o seguinte: olha, não tire a placa da igreja. Cria umas coisas na igreja, como Greenpeace, a paz, verde, né? Ou seja, você fala da política da boa vizinhança, não tira a placa da igreja, mas começa a inserir essas coisas dentro da igreja, né? Essas lutas classistas dentro da igreja, e você vai destruir a igreja. Então, irmãos, a igreja não existe para si mesma, não é um clube, meus irmãos. A igreja é diferente, porque ela tem uma cabeça que é Deus, o Deus bendito que se encarnou entre nós, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Portanto, o crente não vive para si mesmo, o crente não pode ser egoísta, não pode ser em si mesmado. Nós não também acreditamos nessa ideia de desigrejados hoje. Eu não quero ir mais à igreja, eu sou um crente, mas desigrejado. Não existe isso. Tira essa cogitação. A igreja, por mais difícil que seja, mais complexa que seja, os relacionamentos, mas é ali que Deus vai levar aqueles os quais Ele salvou. Vão fazer parte da sua casa, que é a sua igreja, que é o seu corpo. Não sei como essa ideia dos desigrejados. Então, irmãos, a igreja é o espelho da glória de Deus. Você quer ver Deus? Olha para a igreja. Eu sempre pensei assim: olha para a igreja, né? Será que a nossa vida vive Jesus aqui e agora? Nós temos prazer em servir o Senhor Jesus e dizer como Paulo: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Será que eu posso pensar em nós aqui agora, nesta igreja de Dionísio, como o espelho da glória de Deus? Fiz aqui uma primeira pergunta: por que pela igreja?
Agora, a segunda pergunta que eu faço ao verso: o que é multiforme sabedoria de Deus? Porque o texto diz: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja manifesta. Essa palavrinha é bonita lá no grego, é polipoikilos, significa polis, ou seja, multiforme, multicor, multivariado, matizado. Como as mulheres sabem muito bem disso, quando ela pega uma peça multimatizada, né? Um tecido com matiz e coisas diferentes e tal. É assim que é a sabedoria de Deus hoje. Não que a igreja seja alguma coisa espalhafatosa, um mosaico, não é nada disso, mas a igreja manifesta a sua sabedoria, a sabedoria de Deus, de N maneiras que a gente vai ver aqui. Mas você pergunta assim: mas pastor, mas a sabedoria de Deus não sempre existiu? Sim, sempre existiu, mas ela foi mais planificada, mais vista, mais manifesta a partir da encarnação do cabeça da igreja, meus irmãos. É tudo para Cristo e tudo para a sua igreja. Nós não podemos perder isso de vista, né? Então, não que fosse assim uma nova sabedoria, agora de última hora, aí na praça, como diz o nosso irmão João Calvino, mas ela que se tornou mais plena, mais visível, mais clara, a partir da revelação do seu cabeça, o mesmo cabeça que foram cabeça da igreja desde o início, Jesus Cristo, mas que agora é revelado. Portanto, a sabedoria se torna muito mais forte, mais clara, mais revelada, e é por isso que o apóstolo Paulo, mesmo no livro de Efésios, capítulo 1, verso 16, ele ora a Deus para que os olhos dos efesinos fossem iluminados, para que eles pudessem entender a grandeza desse mistério que lhes fora revelado pelo Evangelho. Paulo ora por isso, Efésios 1, 16 a 17. Então, aqui nós temos a sabedoria de Deus, mas na prática, o que seria essa sabedoria? Me permitam ler aqui um texto da Escritura, que está lá no livro de Romanos. Olha que interessante, presta atenção. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas. Olha aí, estava escondido, né? Segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, agora envolvendo os gentios aí de maneira mais forte, ao Deus único e sábio, seja a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Eu friso aqui nesse texto de Romanos 16, 25 e 27, coloquei em azul: do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto. Você sabe que sabedoria é essa então? Multiforme, maravilhosa, abrangente, poderosa. Eu vou começar então a decifrar essa sabedoria. Essa sabedoria, em primeiro lugar, é o Evangelho das insondáveis riquezas da graça de Deus. Irmãos, o Evangelho, eu não estou falando de evangelhos, eu não estou falando de qualquer evangelho, mas o Evangelho das Boas Novas, o mesmo que, conforme Gálatas, fora pré-anunciado a Abraão. O apóstolo Paulo diz que o Evangelho fora pré-anunciado a Abraão lá atrás, a promessa. Isso é a sabedoria de Deus agora. Então nunca se viu pregar tanto o Evangelho a partir da encarnação do Verbo que é Jesus Cristo. Quando a igreja prega o Evangelho de maneira sábia, de maneira correta, de maneira fiel, ela está manifestando a multiforme sabedoria de Deus. A salvação, outra coisa além do Evangelho, que é a sabedoria de Deus, a salvação dos gentios, que agora é manifestada. Eu sei que Deus salvava um gentio aqui, um gentio acolá, né, lá no Velho Testamento, mas agora o Senhor Jesus, quando ele, antes de morrer e ressuscitar, ele mandou 70 e de 2 em 2 a pregar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas agora, depois que ele ressuscita, não, agora sim,
vocês vão pregar toda a criatura. E, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Isso é bonito aqui também. Isso é a multiforme sabedoria de Deus, outrora escondida. Outra coisa que nós vemos aqui no livro de Efésios, a fusão que há entre judeus e gentios, que fazendo uma igreja só. Deus não tem dois povos, Deus não tem dois planos de salvação, Deus não tem dois Cristos, Deus não lida com a igreja agora para lidar com Israel depois, mas é uma fusão que a gente vê aqui em Efésios, de Deus salvando judeus, salvando em gentios, não porque judeus são judeus, mas salvando-os em Cristo, e salvando os gentios em Cristo, e fazendo deles um povo só. Isso é multiforme sabedoria de Deus. Também, aqui no texto. Depois a gente pode ver na carta, outra multiforme sabedoria de Deus, os dons espirituais. Está aqui em Efésios. Deus doando os seus dons para a igreja toda, né? Para alguns ele dá alguns dons, os quais ele não dá para outros, mas para outros ele dá alguns dons, os quais ele não vai dar para os primeiros, e aí nós nos somamos isso tudo, e nós nos edificamos mutuamente. Isso é multiforme sabedoria de Deus, e é bonito isso. E outra coisa que ele fala aqui, dessa multiforme sabedoria de Deus, além dos dons que ele nos dá, os ministérios nos quais nós encaixamos esses dons espirituais, esses ministérios bonitos da igreja. Isso é a multiforme sabedoria de Deus, meus irmãos. A salvação pregada pelos diversos ministérios. E que tal os 13 anos hoje da igreja de Dionísio? É uma das manifestações dessa sabedoria de Deus. Deus foi achar essa cidade aqui, em Dionísio. Irmãos, das 800 e tantas cidades de Minas Gerais, nós precisamos trabalhar mais de 300. E não é que já chegou aqui em Dionísio? Glória a Deus por isso. Isso faz parte da multiforme sabedoria de Deus. O Evangelho é dinâmico, é poderoso. Por isso Paulo dizia, eu não me envergonho do Evangelho. É fantástico. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nesse sentido, falando da poliporquia, da multiforme sabedoria de Deus, a igreja é mestra dos pagãos. O nosso irmão reverendo Astel Grant Simonton aportou no Rio de Janeiro em 12 de agosto de 1859. E ele veio para cá impactado por um sermão de Charles Spurgeon, lá nos Estados Unidos, e o sermão é a igreja, a mestra dos pagãos. Ele foi impactado por aquele sermão lá na cidade dele, né? E aí ele veio para o Brasil. Né? Que glória maravilhosa é a igreja, multiforme sabedoria de Deus. Eu queria perguntar, antes de passar para a última pergunta, será que nós temos consciência de que nós somos mesmo igreja? De que nós somos esse espelho? Será que a igreja pode contar conosco, com os nossos dons espirituais? Você já orou a Deus e pediu a Ele para lhe mostrar quais são os seus dons e como você poderia encaixá-los aqui no ministério dessa igreja? Já orou nesse sentido? Porque isso faz parte da multiforme sabedoria de Deus. Nós somos ministros de Deus. Nós, pregadores, somos ministros, pastores, que nos preparamos no seminário, mas a igreja, a palavra de Deus chama todos de ministros, todos têm ministério, porque todos aqueles que são eleitos, são redimidos, têm dons espirituais, têm também ministério, porque não há crente sem ministério. Isso faz parte da multiforme sabedoria de Deus. Eu estou mexendo com você, e eu não gostaria que você fosse apenas uma mera espectadora aqui nessa igreja. Eu gostaria que você fosse um coadjuvante, um participante dessa igreja, e não apenas um espectador. Mas a última pergunta que eu faço é: que são os principados e potestades nas regiões celestes? Porque o texto diz, né? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora. Quer dizer que outrora os principados e potestades não tinham tal sabedoria, mas Deus resolveu que agora eles tivessem uma ideia maior, melhor dessa multiforme sabedoria, quando a igreja é revelada de maneira mais abrangente, mais poderosa a partir de Jesus Cristo, né? Então, agora os principados e potestades nos lugares celestiais. As palavrinhas gregas que nós temos aqui é arquês, né, de onde vem
princípio, aqui elogiou os arqueiros aqui, são os principados, né? Anjos, os anjos na hierarquia de Deus, né? Talvez os líderes os exorcias, os principados e poderes, né? E nos lugares celestiais. E aí você pergunta assim: que anjos são esses, pastores, para os quais a igreja manifesta a multiforme sabedoria de Deus? Lá em Efésios 1, 19 a 21, diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita do Pai, nos lugares celestiais, acima de todo o principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Eu já li algum comentário que dizia que a manifestação agora pela igreja, da última sabedoria, é para os anjos caídos. Eu não creio nisso. O embalo alegre desse texto não permite esse tipo de coisa, né? Tudo bem que aparece os principados e potestades lá no último capítulo 6, quando nós devemos nos armar da armadura de Deus, da oração, para enfrentar os principados e potestades nas regiões celestes. Mas aqui o embalo é muito alegre, e eu opto por aquele comentário que diz que aqui estão envolvidos todos os anjos, todas as forças angelicais. Inclusive, meus irmãos, isso aqui poderia ser circulado lá em Colossos, porque estava rondando uma heresia lá em Colossos, de que Jesus Cristo era um poder, mas não um poder grande, era um poder igual aos anjos. Não, Jesus é Senhor sobre os anjos, toda a sua criatura, e Ele está aqui agora usando a sua igreja para falar até para os principados e potestades nas regiões celestiais, né? Como nós podemos ver aqui nesse texto. Então não há nenhuma ideia aqui de conflito nesse momento aqui entre a igreja e os poderes malignos. Vai aparecer só no último capítulo. O texto trabalha esse embalo alegre, né? De uma igreja que está agora sendo espelho da glória de Deus até para os principados e potestades, meus irmãos. Então eu fico pensando assim: olha como é que é a responsabilidade da igreja, porque Deus se utiliza dela agora para apresentar até para os principados e potestades a sua multiforme sabedoria. Você pode ver isso lá aqui na carta de Efésios, na carta aos Colossenses, na carta aos Hebreus, que logo começa dizendo que Jesus é maior do que os anjos, e que tem poder sobre eles, e que faz deles labaredas de fogo, e que os ordena, inclusive, a favor dos crentes. Não me pergunto como é isso, mas eu sei que Ele ordena os anjos a favor dos crentes, está lá em Hebreus, né? Então Ele domina sobre toda a criação, e é bom saber que Jesus Cristo tem o poder de principados e potestades, os malignos despojando deles naquela cruz. Então, a igreja é o espelho da glória de Deus até para os anjos. Será que nós já paramos para pensar sobre isso? Né? Como é que nós estamos? Suponhamos, vamos brincar aqui com as palavras, que os anjos, será que os anjos estivessem aqui entre nós, eles se envergonhariam de nós? Se dependesse de nós crentes aqui, para sermos o espelho da glória de Deus para os anjos, será que de fato nós se envergonharíamos a Deus, meus irmãos? Não é que os anjos se encontram aqui entre nós, né, assentadinhos nesses bancos. Tem gente que pensa nisso, né? Eu tinha um aluno, hoje ele é pastor já há alguns anos, bons anos, e ele tinha hospedagem numa igreja lá em Belo Horizonte, quando ele era solteiro, né? Ele morava numa igreja em Belo Horizonte, a igreja é grande, ela tinha um andar assim de cima, e ele falava para mim, ele trabalhou comigo um tempo quando eu era pastor da Inés, na congregação de Veneza, que hoje é igreja. E ele falou assim: pastor, todo dia que eu chego naquela igreja de noite, tudo escuro, eu peço a Deus para colocar um anjo em cada patamar daqueles escadas. Mas precisa disso tudo? Eu falava com ele, né? Então, não é que os anjos estão assentadinhos aqui nessa assembleia, meus irmãos, até porque os anjos eleitos nunca vão precisar da chamada externa da palavra. Os caídos não têm salvação para eles, e os eleitos não precisam dessa chamada externa aqui, dessa palavra que a gente está pregando aqui nessa hora. Eu não sei como Deus faz isso, eu só sei que os anjos se alegram quando o pecador se arrepende.
Isso eu sei. E eu também sei, meus irmãos, que 1 Pedro 1,12 diz: coisas essas maravilhosas que os anjos anelam perscrutar. Alguns acham que os anjos gostariam de pregar o Evangelho. Não, os anjos nunca quiseram pregar o Evangelho. A ideia de os anjos anelam perscrutar é que eles olham, estão espiadinhos assim, ó, e ficam extasiados, maravilhados, e querem perscrutar. Que sabedoria é essa? Que Deus levantou a igreja dele para manifestar o Redentor, para se conhecer com o Redentor. Nós somos um povo diferente da terra, meus irmãos. Por onde nós andamos, todos deveriam ver-nos diferentes. Olha que povo diferente, olha que povo santo, olha que povo pacífico, olha que povo de bem, olha que povo de misericórdia, olha que povo que faz o bem, que rejeita o mal, que rejeita o pecado, que denuncia as trevas. É isso, né? Então, coisas essas que os anjos anelam para escutar. E agora eu vou terminar então. Né? A igreja é o Espírito da glória de Deus, e até mesmo para os principais protestados. E eu queria dizer que, então, que pela igreja, Deus manifesta as suas excelências, né? Aí eu fico pensando, o que nós estamos fazendo com a igreja? O Dr. Augusto Podemos escreveu vários artigos que depois viraram um livro, né? O que estão fazendo com a igreja. Ele, naquele livro, denuncia as heresias, denuncia os ismos, né? O liberalismo, as coisas erradas que estão aí em relação à igreja. E a capa do livro tem assim um peixe morto podre jogando numa lixeira, né? E tal. O que estão fazendo com a igreja hoje, irmãos? Tem responsabilidade. Qual é o objetivo dessa instituição, a igreja, aqui no mundo? A igreja está plantada aqui simplesmente para ser um moralismo legalista. Não. A igreja não está plantada aqui para ser uma terapia de grupo, sem o Redentor, sem Cristo, para massagear o ego das pessoas, meus irmãos. O Michael Morton, no livro dele, Cristianismo Sem Cristo, denuncia que hoje a igreja é assim. A igreja, meus irmãos, é um verdadeiro deísmo, né? As pessoas vão para a igreja e elas acham que Deus está tão distante que Deus só vai intervir se elas derem o clique, o start. Como se fosse um deísmo, né? Deus criou, mas está distante, totalmente transcendente, né? Esse é um erro, meus irmãos. A igreja também não é um espetáculo que expõe um Deus genérico, sem trindade, sem redenção, apenas um Deus hedonista que atende os nossos prazeres rapidinho, imediatamente. Mas a igreja manifesta a alegria de Deus pelo amor de Jesus, pelo caráter de Cristo, que ela reflete, meus irmãos. Então, a glória de Cristo que ela reflete, o sol deu glória, né? Que a igreja manifesta, o corambel que é perante Deus o tempo inteirinho que a igreja vive. Mas voltando lá aos espelhos, né? Para que esse espelho possa cada vez mais manifestar a glória de Deus, suas lentes precisam estar sempre limpas. A gente precisa desembaraçar esse espelho da glória de Deus, amando mais a Jesus, lutando mais pela fé evangélica, orando mais pela igreja, se interessando mais pela igreja, porque a causa aqui de Efésios é Cristo e a igreja. Você pode depois ler com atenção que você vai notar isso aqui. Se você for um pouco mais em Efésios, você vai ver a unidade que é pregada aqui nesse livro. Não há coisa mais bonita do que manifestar unidade na igreja. Isso é a multiforme e sabedoria de Deus, meus irmãos, diante dos anjos poderosos, né? Cultivando relacionamentos maravilhosos, porque aqui no texto você vai deparar, a partir do versículo 22, com relacionamentos marido e mulher, pais e filhos, patrões e empregados. Quando existe essa harmonia, não há pregação mais poderosa. A pregação poderosa quando esses pares domésticos, depois de toda a doutrinação, uma igreja agora cheia do Espírito Santo, a partir do capítulo 5, 18, enchendo do Espírito Santo, aí vem as relações, marido e mulher, pais e filhos,
patrões e empregados, essa relação doméstica maravilhosa, apresentando as principais potestades. A grandeza de Deus, a multiforme sabedoria de Deus. Isso é sabedoria. Irmãos, isso testemunha até os anjos, né? Será que haveria melhor e maior evangelização? Esses relacionamentos harmoniosos? Olha para a igreja. Eu termino aqui lembrando que quando eu preguei lá no livro de Atos, durante os 2 anos lá na igreja, preguei Efésios também, eu me lembrei do Pedro e João na porta formosa do templo. Tinha lá um coxo, né? Que jazia de um tempão pedindo esmolas, e eu me lembro bem do que Pedro e João disseram para aquele coxo, né? Nós não temos nem ouro nem prata, mas olha para nós, olha para nós, né? Olha para nós. Será que nós podemos dizer para ele, olha para nós? Nós somos a igreja de Cristo, o seu corpo, ele é o cabeça nosso. Nós temos o caráter dele, nós temos a alegria dele, nós temos o poder dele. Isso é respeito da glória de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus ajude Dionísio aqui a ser um reflexo da glória de Deus aqui nesse lugar. Vocês foram plantados para comer a casa. Deus quer que você seja um espelho da sua glória aqui. Amém.